E hoje nós vamos falar de crise, mas não de crise, na verdade, de soluções, de possibilidades para a gente driblar esta crise que está sendo anunciada, vividas por uns, outros ainda aí jogando ela, empurrando ela para frente, né, conseguindo driblá-la. E para isso vamos conversar com Paulo Cavaleiro, que é publicitário, é proprietário da Cavaleiro Assessoria e Marketing, também da Strawberry Soluções em Web. Já esteve aqui no Cotidiano, porque o nosso site é uma solução. É uma solução do Paulo Cavaleiro. E a gente vai conversar sobre esse tema, que é meio polêmico, né? Porque esse negócio de crise é assim, a tal da crise chegou, no setor X, não chegou no setor Y, não chegou na classe C, não chegou na A, mas é geral. É verdade. Boa tarde primeiro, né? Aliás, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui vale tudo. Então, é um assunto polêmico e que às vezes a gente tem dificuldade de compreender os próprios economistas, né? Quando começam a falar sobre o assunto, a divergência é muito grande, né? Então, como você disse, uns psicologicamente ficam mais influenciados pela crise, pelo mercado internacional, pela Bolsa de Valores, e começa a ver um cenário, dólar subindo e tal, e você, sem que essa onda, né, de problemas tenha atingido efetivamente a tua empresa, você já se torna uma vítima, né, e já começa a agir, né, de forma defensiva ao mercado em virtude disso. Então, precaução e exageros, quer dizer, vão existir, né, sempre. Tá? O que a gente fala? Eu acho que a análise a ser feita ela tem que ser uma análise com o pé no chão. Não se deixar influenciar, não é negligenciar. Né? Então, uma tendência muito grande por parte das empresas, e principalmente das empresas de menor porte, empresas de médio porte, onde muitas vezes a administração é familiar, as pessoas assim terem, deixar a sua emoção, né, administrar o próprio negócio. O medo, né? Eu acho que o medo, eu diria que, pelo assim, meu convívio da rua, as pessoas falam assim, não, a gente está com medo, então a gente está pisando no freio, a gente cortou isso, corta funcionar, corta tudo, fica com o mínimo, por medo. Mas isso será que não é pior, né? Sem a menor margem de dúvida se for feito de forma aleatória, né, indiscriminada. Quer dizer, então a análise, o papel do marketing nessa hora é justamente ter a capacidade de fazer a análise, até onde o teu mercado foi afetado, né, e que ações, né, que reações frente a essa crise você deve tomar. Então esse papel é um papel técnico, né, e que não pode ser confundido com o teu estado psicológico, né, frente a um problema que existe sim, né, que falar que hoje não existe uma crise é mentira, né? Então, assim, por analogia, tá? A mesma coisa que você está numa embarcação, você pegou um iate, foi fazer um grande passeio, você está lá no meio do oceano, de repente você teve uma crise, uma pane elétrica na embarcação, tá? E você precisa administrar a pouca energia que você tem para retornar para o cais. Nessa hora, você tem que cortar, sem a menor margem de dúvida, né? Você tem que cortar o consumo de uma série de aparelhos. Pô, eu vou cortar o que nessa hora? Então começa a dar pânico e o que as empresas fazem, por analogia, hoje, é que elas cortam... A propaganda corta o marketing, na verdade, cortando o marketing é como se você estivesse cortando o teu GPS. Então, você corta energia, você subtrai energia justamente da aparelhagem que te daria condições de te mostrar qual era o melhor caminho de volta. O que eu já ouvi é as pessoas falando assim, mas eu não vou fazer publicidade e marketing porque é o seguinte, não estou dando conta, porque eu dispensei todos os meus funcionários, então a pessoa vai vir aqui, aí eu não tenho nem como atender. Mas aí, gente, então... Sim. Fecha a porta, né? Porque se você pensar assim, que você não está preparado para receber o seu consumidor, como você quer sair da crise? Então existe nessa retórica assim, parte de verdade e parte de fantasia, e até de uma maneira de a pessoa justificar o seu medo e os seus cortes, né? O que a gente pode afirmar? Se você toma essa atitude, você está, sim, necessariamente comprometendo a tua marca e teu produto a longo prazo. Então,
os teus funcionários você também vai ter que pagar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Se você toma uma medida impensada agora, sem que ela seja realmente calculada, pode ter certeza que sim, você vai ter problema com a tua folha de pagamento daqui a 3 anos. Então, a hora da crise é hora de administrar a crise com sabedoria, né? Então, talvez a dica seja essa. Sai do emocional, senta com um profissional, se você não é da área, e você tem que fazer o quê? Você tem que começar a analisar primeiro o teu produto e segundo o teu cliente, tá? Porque justamente o marketing tem essa função de trabalhar essa relação, né, do teu produto, de estabelecer esses vínculos do teu produto, da tua marca, com os teus clientes, com o teu mercado. Então tem salvação. Sim, sempre há salvação. Já passamos por diversas crises, né? Muitas marcas, né? Algumas sim vão sucumbir, normal, faz parte do jogo do mercado. A gente vai dar uma paradinha, que a gente vai conhecer nossos apoiadores culturais, e a gente volta para continuar esse papo aqui com o Paulo Cavalheiro. Aguenta aí. E vamos continuar, então, o nosso bate-papo aqui com o Paulo Cavalheiro, que é publicitário. Se você perdeu o primeiro bloco, entre lá no nosso canal do YouTube ou então em nosso site, cotidiana.com.br, para você não perder nada desse papo, que é muito legal, que a gente está falando sobre crise, sobre publicidade, marketing, nesse momento em que o mercado está meio assim, ó. Está meio assim. Instável, bastante instável, né? E acho que o papel fundamental, como eu estava falando, né, anteriormente, é assim, você conseguir também compreender o teu consumidor e o teu produto. Que muitas vezes você insiste em uma fórmula, achando que essa fórmula ela é vencedora, ela é vendedora a qualquer tempo. E na verdade, não funciona assim, né? Por vezes, algumas empresas têm na gestão, como disse, às vezes, muitas vezes familiar, o hábito de achar que o seu produto é tão bom, que vem do teu pai, do teu avô que já vendia, que ele se vende sozinho, né? E isso foi uma verdade, né, durante um determinado tempo, e o mercado muda, né? Você tem concorrência, você tem uma crise, né, diferenciando, né, um cenário que faz com que mude esse comportamento. Mas eu acho que ainda muitas pessoas têm esse receio, empresários, pessoas empresárias, têm esse receio de contratar, por exemplo, um trabalho de um publicitário, né, e tal. Porque você abre a sua empresa, você tem que, né, mostrar dados, informações, e ainda a gente encontra empresas que têm esse receio, que preferem entre os seus próprios funcionários, dar conta das coisas. Mas, às vezes, não tem o profissional adequado para isso, né? É o tal do meu primo sabe fazer, meu tio também faz, a mocinha que trabalha lá no RH, ela é tão boa nisso. Infelizmente, isso tem uma parcela muito grande, né? Agora, essas empresas, tirando assim, a exceção de você conseguir a solução em casa, né? O santo de casa fazendo milagre, né? Ter efetivamente um irmão, um primo, um filho que estudou, se aprofundou e que vai atrás da solução mais correta no momento, né? De acordo com o cenário, fazendo uma análise de mercado constantemente, tirando essa situação, essas empresas estão fadadas ao insucesso, quer dizer. É muito difícil sobreviver, porque, né, se a crise se prolonga um pouco mais, né, vai ter, né, dificuldades, sem dúvida. Né? O papel seria isso, essa identificação. O marketing ele tem muito essa missão, né, de você saber efetivamente que público consome o teu produto e que público na crise, porque na crise esse público muda. Você tem o cara que sofre demais a ação da crise, é o cara que corta absolutamente tudo, ele passa, tira o filho da escola particular, joga para a escola pública, ele não corta a perua, a mãe consegue dar um jeito e levar, já nem tem o carro e ele vai, a mãe leva de ônibus, se ele comia carne todo dia da semana, passa a comer frango uma vez. Quer dizer, tem as famílias que são muito afetadas, tem aquelas que são afetadas sutilmente, tem os que praticamente não são afetados pela crise e conseguem mais ou menos manter o seu padrão, e aqueles que estão numa situação diferenciada, que esses não vão mesmo se incomodar com o cenário atual. Eles permanecem, no máximo vou deixar de investir num apartamento, né, agora no Guarujá.
né? No máximo, né? Então agora é que eu vou comprar mesmo vários, porque está o mercado, eu jogo lá embaixo. Isso, exatamente. Então, nesse cenário de crise, isso fica muito claro, muito distinto esses consumidores. Então, o teu produto, hoje, ele está correto, ele está alinhado para esse cenário? E o seu produto é essencial para uma família ou é um supérfluo? Também tem isso, né? O tipo de produto que você trabalha. Então, esse produto ele tem que ser analisado sobre vários aspectos, né? Inclusive se ele tem que ser modificado, se ele tem que ser aprimorado, se ele tem que agregar outro produto ou desagregar outro produto, se ele tem que mudar a sua apresentação ou sua oferta de mercado. Quer dizer, para justamente ele estar alinhado com um tipo de consumidor, o tipo de consumidor que esse cliente sempre teve ou que ele identifica como cliente ideal nesse momento. Então, esse estudo é um estudo que se não for observado, você efetivamente pode estar falando para as paredes e aí você vai desperdiçar qualquer esforço que você venha fazer. Então, são N situações, Ana. O que a gente pode afirmar que mesmo em momentos de crise, as empresas que investem mais em propaganda, essas empresas pós-crise, elas saem com uma fatia de mercado normalmente superior ao que entraram na crise e muitas vezes acabam até eliminando concorrências menores e mais fracas. Então, a crise também é oportunidade para as marcas, desde que você trabalhe bem o seu produto. Desde que você sobreviva. Sim, que você faça por onde sobreviver, né? Que você efetivamente não fique, né? Batendo em cima da mesma tecla, acreditando que daquela forma que eu fiz 20 anos tem que funcionar. Por que agora não vai funcionar? Porque agora é outro cenário. E também trabalhar com uma mentalidade, que eu acho isso positivo, né? De que nenhuma crise é eterna. Pelo menos até hoje não foi. Esperamos que essa não venha a ser. E que você tenha o teu plano para o pós-crise. Porque as empresas vão trabalhando num processo recessivo e se o mercado muda, se reage de forma positiva, se a bolsa sobe, o dólar cai, as vendas, o desemprego diminui, quer dizer, você vai continuar com a mesma oferta que você estava no cenário de crise? Então comece com a mentalidade também de trabalhar a crise com consciência, mas ter o teu plano para fora da crise você entrar forte no mercado que vai estar assim com uma demanda psicológica enorme e reprimida. Que ótimo, espero que esse bate-papo tenha ajudado você um pouco em casa, você empresário, você das pequenas, médias e grandes empresas. Mas é isso, né? Resumindo tudo, o essencial é realmente a participação de um profissional que sabe, que faz esse levantamento, que faz esse estudo. Porque nessa hora, como eu falei, a gente tende a cortar tudo e até cortar os profissionais que são necessários exatamente neste momento. Então, Paulo, mais uma vez, super obrigada. E vamos. Depois você volte aqui para falarmos mais desse assunto no outro momento da crise. Com prazer. Obrigadão, viu? Um abraço a todos.